falar de política. Vamos conversar com Dom Schiavi ao vivo aqui nos estúdios da Jovem Pan no Jornal da Manhã. Bom dia, Dom, tudo bem? Bom dia, César, bom dia, Marquinhos, Bom dia. Duda, bom dia a todos os nossos ouvintes, né? E web espectadores também. Com certeza, bom dia a todos. Bem, a gente falou ontem sobre propostas de criação de novos bairros em Joinville, 3 deles, né? O Vila Verde, o Marinas e também o Padre Roma. E ouvimos inclusive os vereadores proponentes dessas ideias aí. E tem o lado da prefeitura também. Tem alguma informação, Dom? Bom, nós temos que dar a César o que é de César, né? Primeiramente, 2 desses bairros ali, que é o Marinas e o Vale Verde, nesse caso, né? Não são propostas do Legislativo, e sim do Executivo. Então não tem nada a ver com o vereador Henrique Deckmann. Sim. Tá? Fui atrás ontem, busquei essa pauta bem minuciosa e a diferença. Então, assim, a proposta do vereador Lucas Souza, deixando claro, no caso, emancipamento ali, né? Desse bairro lá, o Padre Roma, é totalmente diferente desse projeto de lei complementar, que é a criação desses 2 bairros. Eu vou explicar o motivo disso agora para vocês, para entender um pouquinho mais. Então nós temos ali uma região, a região principalmente do Marinas, né? Final do Cubatão, aquela região ali do Aventureiro, que é uma criação de um bairro para levar mais segurança pública, mais saúde, mais educação para aquele, digamos assim, um vilarejo, né? Que ficou um pouco esquecido ali. Então esse projeto de lei complementar foi feito pelo Executivo, ou seja, pela Prefeitura, e encaminhado para a Câmara dos Vereadores. É Vale Verde, só fazer uma correção aqui. Então é a lei 1526/1977 que altera, de 1977, né? Que alterou. Então é uma lei complementar. E o projeto de lei ordinária da Prefeitura é o 241 do ano passado, de 2024. Então o que acontece? Ali são áreas, principalmente na região do Vale Verde, são áreas de perímetro rural ainda. Então querem transformar em perímetro urbano, trazendo muito mais, né? Muito mais, como eu disse antes, segurança, educação, conhecimento, né? Para aquela região ali, e a saúde também que é necessária. O que onera a prefeitura? Ontem eu falei muito em onerará, né? Será que vai onerar? Será que não vai? Então deixando bem claro, tem a parte do CEPs ali, que terá essa mudança, placa de rua e afins, né? E o restante tudo já vem nesse projeto de lei. Então é um bairro que já existe praticamente, porém ainda como área rural, que se torna área urbana, então trazendo todos os benefícios que a lei traz para uma área urbana nesse caso. Então essa é a maior diferença da criação desses 2 bairros. Lembrando, a proposta não foi do vereador Henrique Deckmann, a proposta foi da prefeitura e ele que está encabeçando, ao contrário da criação do bairro Padre Roma. Para quem conhece a região ali, antiga, vou até falar que não existe mais, antiga metrô, né? Sim. Na rua Santa Isabel, você vai até o final da antiga metrô, tem aquela região do Padre Roma ali. Eu tive um grande amigo que estudava comigo no colégio, na época do ensino médio, que morava bem na rua Padre Roma, inclusive. Então, às vezes, ficavam lixos ali, né? Perto o César deve conhecer o Tamandaré, né? Do futebol. Tamanda. Popular Tamanda. Popular Tamanda, muito bom. O churrasquinho de igreja deles é muito bom também. Então, o que acontece? Naquela região ficava bem largado, né? Então, às vezes quem fazia a coleta seletiva de lixo não ia até aquela região, o ônibus demorava, aí criaram mais uma linha de ônibus, mas agora já está funcionando. Claro que compete muito mais, principalmente essa bandeira do vereador Lucas, chamar agora ali a população, e eu acredito que ali não precisa fazer essa divisão de bairros, né? Dividindo João Costa e Itaúma ali, que é aquela região, com um bairro novo, e sim levar para a população aquela necessidade que é mais urgente e emergencial e afins que falta ali naquela região, haja vista que tem 7 mil moradores aproximadamente. Então a necessidade desse bairro não se faz, e a construção dos outros 2 bairros, na verdade, são leis complementares, então tá na lei. Compete agora a Câmara de Vereadores assinar essa lei e colocar a proposta para frente, criando esses 2 novos bairros em Joinville. Tem uns passos à frente, então, vamos aguardar, né? Dom, moradores em situação de rua, né? Tem desdobramentos aí no que diz respeito aos trabalhos na comissão especial que trata sobre esse tema. Podem vir mudanças por aí? O que você atualiza sobre esse assunto, que a gente até comentava ontem com César Júnior e toda a equipe do jornalismo? Parece que o tema moradores de rua esfriou um pouco na cidade, mas não, pelo menos lá no Legislativo a discussão continua, né? Bem acalorada, por sinal, né? Então, você vê como foi importante essa comissão.
esmiuçar, né? Primeiramente o passo a passo. Nós vemos falando aqui pelo menos há 60 dias, praticamente toda semana, uma vez por semana sobre isso. Então, a lei começa lá em cima. Esse desgoverno federal, né, poderia sancionar uma lei fazendo a internação compulsória ou mudando algumas regras ali para coibir quem realmente é necessário. Vamos falar de Joinville especificamente. Em Joinville, começaram a esmiuçar. Da onde vem esse morador? Por que ele está na rua? Então, eles estão setorizando. Pô, mas esse morador em situação de rua, ele tá pegando cobre, tá pegando hidrômetro, como você falou, César, e tá levando para vender. Então, vamos fechar os ferros velhos na madrugada. Entendeu? Ah, tem as conveniências, adegas, né? A adega agora pode ficar até meia-noite no máximo para coibir isso. Aí, outra lei que está sendo criada, de não beber em via pública. Entende? Então, olha a importância e como é trabalhoso também essa questão, né? Não é uma situação tão simples. Haja visto que existem leis federais, a lei municipal não suplanta a lei federal, deixando claro. Então, tem que ter uma mudança aqui na cidade, identificado todos os pontos. Vai ser tipo um Ctrl-C, Ctrl-V. Entendeu? Copia e cola. Porque a dor de Joinville é uma dor muito parecida com a dor de Balneário Camboriú, que é uma dor muito parecida com a de Barra Velha, que é uma dor muito parecida com a de São Paulo. Entendeu? A diferença é que nós temos em São Paulo uma Cracolândia. Entende? Que passa governo, sai governo, não consegue mexer com aquilo. Mas por quê? Porque ficou impetrado isso. Infelizmente, né? Ninguém tomava conta. Quando viram, o problema já era tão grande que não conseguiram a solução. Então, se você chega com políticas ali, digamos assim, até políticas pesadas, né? Para tirar esse morador em situação de rua ou esse usuário, principalmente na região da Cracolândia de São Paulo, para quem conhece lá, fica bem próximo à Estação da Luz do metrô, estação lindíssima, ela é praticamente secular, né? 400 anos ali que existe. E o que você vê nessa situação? Eles migrando. Então a polícia coíbe a entrada, eles vão para outro lado e ficam rodando em um quarteirão só. Mas quem já assistiu cena de The Walking Dead é lastimável, tá? Você vê isso mesmo. O pessoal se arrastando, o pessoal ruim. E ali, gente, eu tive, infelizmente, um amigo meu, dono de posto de gasolina, que por conta de uma decepção amorosa lá em São Paulo foi parar na Cracolândia. Sai de clínica, volta de clínica, sai de clínica e infelizmente não conseguiu se tratar, né? Não teve isso. Porém, aqui em Joinville nós conseguimos coibir isso ainda há tempo, com todas essas manobras que estão sendo criadas ali e claro também com a educação do povo, né? Se você vê que tá chegando um morador em situação de rua para te vender algo ou pedir algo, não compre. Entendeu? Você tá favorecendo isso. E lembrando, se for algo receptado, é crime. Receptação é crime. Então ele não pode fazer essa questão também e não ajude, né? Não dê esmola, sugira que ele vá para uma ajuda, sugira que ele procure ali, né, o Centro Pop para fazer o cadastro, porque as políticas aqui já têm, entendeu? O interesse e ajuda a população. Às vezes é o próprio adicto ou o próprio morador em situação de rua que não quer essa ajuda por não contar com regras. Né? O governador Jorginho Melo sancionou uma lei que autoriza autuar quem utilizar drogas em locais públicos. Uma multa de 1.500 e poucos reais vai atingir essas pessoas que consomem drogas nas ruas? Parabéns ao deputado GC Lopes. Essa lei é do deputado GC Lopes, deputado muito atuante, tá? E o vereador sancionou. Ao contrário do que o STF falou, em descriminalização da maconha, Santa Catarina já vai à frente. O primeiro município que começou com isso foi Balneário Camboriú, tá? Então, a multa em Balneário Camboriú para quem for pego com um cigarro em via pública, deixando claro, né? O que acontece? Você acendeu lá o famoso baseado. Em via pública, se eu não me engano, é unidade do município, entendeu? Aí vai de entorno ali de quanto que tá sendo a unidade de consumo do município mesmo, né? O TM que chama, né? O UCM. Me fugiu agora a memória. Mas aí o governador colocou em um salário mínimo agora esse projeto de lei do GC Lopes, né? Que coíbe isso. Então o morador em situação de rua, ele vai ter dinheiro para pagar isso? Não vai ter. Mas já coíbe, né? No caso, mas o que acontece nesse caso com ele especificamente? Ele vai ficar, além de ficar coibido, outras pessoas que não são moradores de situação de rua, que têm a condição de pagar, que forem pegos, eles vão preferir, vou pagar um salário mínimo. Muitas às vezes não tem nem esse salário mínimo para pagar. Entendeu? Então já coíbe. Quer usar lá? Hoje o STF descriminalizou. Então você vai usar na tua casa, vai usar onde você quer, lembrando que quem acende o baseado faz toda uma linha do tráfico, né? Então, na ponta lá de um fuzil lá no Rio de Janeiro, é você que tá acendendo esse teu baseadinho aqui, então a culpa leva lá também, né? Dom, você comentou sobre a questão da receptação, né? E aí o César Júnior comentou agora há pouco, né? Ferro velhos em Joinville, em um estabelecimento, 10 quilos de cobre
E em outro, 32 hidrômetros. E aí você faz uma conta rápida aqui, você tem 400 estabelecimentos, por exemplo, como Ferro Velho em Joinville. Olha a complexidade para resolução desse tema. E a fiscalização também, né? E fiscalização. Dom, pra gente finalizar, qual é a última do inquilino da Esplanada, hein? Meu Deus. Vamos deixar pra segunda-feira? Vamos, vamos deixar pra segunda-feira pra não estragar nossa Páscoa? Pra não estragar? Que o homem não é fácil. Mas ele veio com mais uma pérola aí. Mais uma pérola. Dá uma vírgula aí, pelo menos essa pérola, só pro ouvinte entender, e segunda-feira tu explica melhor. Quer falar da mulherzinha que ele chamou, que é a mulherzinha do FMI? Pode ser essa? Pode ser essa. Chamar a presidente do FMI, de Fundo Monetário Internacional, de mulherzinha. E aquele assunto que nós comentamos no domingo também. Que ele falou no domingo ali, que soltamos aqui em primeira mão, comentando sobre pessoas, nesse caso, ele tá fora de ser. Vamos deixar pra segunda-feira que eu não quero estragar minha Páscoa? Pode ser? Bom. Por favor. Bom. Aproveite sua Páscoa, bom feriado amanhã, então, na segunda-feira a gente conversa e tá tudo lá no Instagram, Jornal da Manhã Joinville, o Instagram do Dom Schiavi também tem atualizações por lá. Bom, um bom final de semana a todos, uma boa Páscoa também. Lembrando que Páscoa não é só chocolate, e sim um tempo de reflexão, algo que para quem é cristão ali, vê a fé sendo exercida, né? Para quem acredita. Então, uma feliz Páscoa a todos nós.